Aulas de Física com o Professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Vamos começar corrigindo a nossa atividade da aula anterior. A primeira questão diz o seguinte: duas cargas Q1 e Q2 se encontram a uma distância de 1 cm no ar, produzindo uma força de atração de 16,2 newtons. Sabendo-se que a carga Q1 é de menos 3 microcoulomb, podemos afirmar que a carga Q2 é de... Bom, a primeira coisa que a gente deve observar é que uma carga, a Q1, ela é negativa. E como o enunciado diz que há uma força de atração, então nós já sabemos que a carga Q2 é uma carga positiva. Então, para saber que carga é essa, o que nós fazemos é aplicar a fórmula de força de atração elétrica, que é dada por K0, que multiplica a primeira carga, Q1, que multiplica a segunda carga, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, fazendo as devidas substituições, no lugar de F nós colocamos a força, que é 16,2 newtons. O K0 é aquela constante que nós já conhecemos, que é 9 vezes 10 elevado a nona. A carga Q1 é uma carga de menos 3 microcoulomb. Quando falo em microcoulomb, o microcoulomb é 10 elevado a menos 6 coulomb. Então vamos substituir, vai ficar menos 3 vezes 10 a menos 6. E a carga Q2 é a carga que nós queremos descobrir. Então vou simplesmente repetir o Q2. Esse R é a distância ao quadrado. Aqui está dizendo que a distância é de 1 centímetro, temos que passar isso para metro. Nós sabemos que 1 centímetro equivale a 0,01 metros. Só fazer aquela conversão que nós aprendemos com aquela tabelinha. Então, fazendo a substituição, que vai ficar 0,01 ao quadrado. E agora é só fazer as continhas. Fazendo as continhas, temos 16,2, aqui vai ficar 3 vezes 9, 27. A princípio nós podemos e vamos ignorar o sinal, porque nós já sabemos que a carga que nós vamos encontrar é uma carga positiva, porque a força é uma força de atração. Então Q1 e Q2 têm sinais opostos. Então não tem necessidade de ficar trabalhando com sinais agora. 10 a nona vezes 10 a menos 6, repete a base. 9 menos 6 dá 3, isso multiplicado por Q2. 0,01 ao quadrado vai dar 0,0001. Passando esse denominador para a notação científica, para ficar mais simples de fazer a conta, vamos ter 16,2 igual a 27 vezes 10 a terceira vezes Q2 dividido por 10 elevado a menos 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a menos 4, isso aqui vai dar 10 a sétima. Bom, como que nós sabemos que vai dar 10 a sétima? Simplesmente porque isso aqui é uma divisão de potências de mesma base. Então nós repetimos a base, que é o 10, fazemos o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Menos com menos dá mais. Então vai dar 7. Então isso aqui podemos reescrever como sendo 16,2 igual a 27 vezes 10 a sétima vezes Q2. Essa expressão que está multiplicando o Q2, a gente pode passar para o outro lado dividindo. Então o Q2 vai ser 16,2 dividido por 27 vezes 10 elevado a sétima. Fazendo essa continha, aí quando você divide 16,2 por 27, isso aqui vai dar 0,6. Esse 10 a sétima, ele continua aqui embaixo, mas se você quiser passar ele para o numerador, esse expoente ele muda o sinal. Então isso aqui pode ser escrito dessa forma. Vou escrever 0,6 em notação científica, que é 6 vezes 10. E esse 10 a sétima fica 10 a menos 7. Potências de mesma base, repetimos a base, que é o 10,
somamos os expoentes, 1 menos 7 menos 6. Ora, 10 a menos 6 nós sabemos que é o quê? 10 menos 6 é o microcoulomb. Então isso daqui, na verdade, essa carga 2 será de 6 microcoulomb. Então o que está dizendo aqui é que a segunda carga vai ser de 6 microcoulomb, porque 10 a menos 6 nós já sabemos que representa microcoulomb. Bom, e agora resta, como nós temos duas respostas com 6, resta saber se ela é uma carga positiva ou negativa, mas isso a gente já tinha visto no início, porque o enunciado diz que a força é de atração, como a carga 1 é uma carga negativa, a carga 2 só pode ser positiva. Então, 6 microcoulomb, a nossa resposta é a terceira opção. Segunda questão, uma carga Q1 de 2,4 microcoulomb é colocada a uma distância de 20 cm de uma outra carga Q2 de 4,0 microcoulomb. Nessas condições, podemos afirmar que, haverá uma força de atração entre as cargas. Observe que a carga Q1 é uma carga positiva. A carga Q2 também é positiva. Cargas positivas não se atraem, se repelem. Então, não há uma força de atração. Então, todas as questões aqui que estão falando em força de atração, a gente pode ignorar. Não tem força de atração. Haverá uma força de repulsão entre as cargas? Sim, haverá uma força. Observe que o enunciado não está pedindo para calcular que força é essa. Está dizendo que haverá uma força de repulsão. E, de fato, haverá uma força de repulsão porque as cargas têm o mesmo sinal. O sinal da carga Q1 é igual ao sinal da carga Q2. Próxima questão. Duas cargas Q1 e Q2 se encontram a uma distância de 1 cm no ar, produzindo uma força de atração entre elas de 86 newtons. Se essas cargas estivessem mergulhadas em glicerina, sua força de atração seria... sabemos que a força de atração ela é dada por Q0, que é aquela constante 9 vezes 10 a nona, multiplicada pela carga 1, multiplicada pela carga 2 e dividido pela distância ao quadrado, em que essa distância é medida em metros. Isso daqui serve para calcularmos a força de atração e de repulsão no ar ou no vácuo. Se essas cargas estiverem mergulhadas em alguma substância, deve ser observada a constante dielétrica dessa substância. Então vai ser a força, vai ser essa força aqui inversamente proporcional à constante dielétrica. Então deve-se dividir pela constante dielétrica, que eu vou chamar apenas de K. Essa força de atração já foi calculada aqui no enunciado, 86. Então não preciso fazer conta com essas variáveis todas. Isso tudo aqui calculado, segundo o enunciado, dá 86 newtons. Estamos supondo que estaria imerso em glicerina. A constante dielétrica da glicerina é de 43. Então o que nós fazemos é dividir 86 por 43, isso aqui vai dar 2 newtons. Então uma força de atração que antes era de 86 newtons passa a ser de apenas 2 newtons quando estão mergulhados na glicerina. Próxima questão, uma carga Q1 de menos 2 microcoulomb é colocada a uma distância de 2 centímetros a uma carga de 4 microcoulomb imersos na água. Utilizando a tabela abaixo, podemos afirmar que, inicialmente, como uma carga aqui é negativa e a outra positiva, nós já sabemos que haverá uma atração. Então, todas as frases que estão escritas repulsão, nós já podemos eliminar. Com isso, nós ficamos entre duas aqui, a primeira e a terceira. Então, não resta outra opção, a não ser a gente calcular essa força. E a força é dada por K0, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1, que é menos 2 microcoulomb, no caso 2 vezes 10 a menos 6. Observe que nós não vamos utilizar esse sinal aqui, porque isso é irrelevante para o nosso cálculo. Vezes a carga 2, que é 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. A distância de 2 centímetros é 0,02. Essa distância é ao quadrado.
Então, só lembrando aqui, vou escrever a formulinha aqui embaixo, para que vocês não esqueçam. A força elétrica é dada por K0 vezes a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Bom, fazendo essas continhas, temos então que a força vai ser, podemos multiplicar esses números, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 9, 72. Fazemos a multiplicação de potências de base 10, repetimos a base, somamos os expoentes, 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6, menos 3. E 0,02 ao quadrado vai dar 0,0004. Para facilitar a conta, eu ainda vou escrever esse denominador em notação científica. Isso facilita na hora de fazer as contas. 0,0004 é o mesmo que 4 vezes 10 elevado a menos 4. 1, 2, 3, 4. Só confirmando a quantidade de casas que a vírgula se desloca aqui da esquerda para a direita. Bom, podemos fazer essa divisão, 72 dividido por 4. Então, aqui essa divisão dá 18, vezes... Agora, aqui ó, é uma divisão de potências de mesma base. A gente pode repetir a base, que é 10, menos 3 mais 4 fica 1. Então, 18 vezes 10. 10 elevado a 1 é o mesmo que 10. E 18 vezes 10 é 180. Como estamos falando de força, 180 newtons. Mas cuidado, essa ainda não é a resposta. Por quê? Nós calculamos a força como se as cargas estivessem no vácuo ou no ar. No enunciado está dizendo que as cargas elas estão imersas na água. Se estão na água, temos que dividir esse valor pela constante dielétrica da água. E a constante dielétrica da água, conforme consta aqui na tabela, é 81. Então, a força, quando imersos na água, vai ser essa força, que nós calculamos no vácuo, dividido pela constante dielétrica da água, que é 81. Vou chamar assim, a CD, constante dielétrica. Então, a força dessas cargas na água vai ser 180 newtons, dividido pela constante dielétrica da água, que é 81. Fazendo essa divisão, vamos ter uma força das cargas na água de 2,22 newtons aproximadamente. Logo, nossa resposta correta é a primeira opção. Bom, essa questão é bem parecida com a que nós fizemos anteriormente. Na verdade, é uma parte dela. Nesse caso aqui, as cargas Q1 de menos 2 microcoulomb e a outra de 4 microcoulomb estão no vácuo. E está pedindo para a gente calcular a força que atua entre essas duas cargas. Bom, como uma carga é positiva e a outra é negativa, sabemos que é uma força de atração. Então, repulsão está fora. Então, ou vai ser a primeira ou vai ser a última. E utilizando a fórmula da força elétrica, que é a constante K0, que multiplica a carga 1, que multiplica a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Eu tenho chamado de R, pode chamar de R ou de D. Fazendo a devida substituição, o K0 é 9 vezes 10 a nona, a carga 1 é menos 2, esquecemos o sinal, 2, como é microcoulomb, é 10 a menos 6. E a carga Q2 é 4, 4 microcoulomb, então é 10 a menos 6 também. 10 a menos 6 o quê? Coulomb, só que como a resposta final é em Newton, eu estou evitando colocar as letras aqui C, N e tal, para poder não ficar muita coisa aglomerando as nossas contas. O R é a distância de 2 centímetros, que é 0,02 elevado ao quadrado. Então, o que vai ser a força? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, 72. Na parte que nós temos a potência de base 10, 10 a nona, 10 a menos 6 e 10 a menos 6. São potências de mesma base, multiplicação de potências de mesma base. Então, repetimos a base. Somamos os expoentes, 9 menos 6, 3, menos 6, menos 3.
0,02 ao quadrado dá 0,0004. Escrevendo a parte de baixo em notação científica, vai ficar 72 vezes 10 a menos 3. E embaixo vai dar 4 vezes 10 a menos 4. E aí, continuando a continha aqui em cima, 72 dividido por 4 vai dar 18. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4 vai dar 10 elevado a 1, que é o próprio 10. E 18 vezes 10 é 180. Como trata-se de força, 180 newtons. Então, é uma força de atração, porque as cargas têm sinais opostos. Uma força de atração de 180 newtons. Nossa resposta é a última.